O DNA do Brasil, revelado por uma pesquisa da Universidade de São Paulo, traz dados que registram um pouco da nossa história biológica e mostram como a miscigenação tem formado as características da população brasileira, que provavelmente é a mais miscigenada do mundo. Ciência genética é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a professora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Lígia da Veiga Pereira. Professora Lígia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vinda de forma remota ao Estúdio de Cidadania. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, professora, a minha primeira pergunta, que é a pergunta de muita gente, por que investir tempo, recursos, pesquisa no DNA do Brasil, nessa pesquisa genética? Olha, eu acho que para as pessoas entenderem isso, eu acho legal a gente explicar primeiro o que é o DNA, Ótimo. o que é o nosso genoma, né? Sim. Pra vocês terem uma ideia, imagina que todos nós começamos como uma célula, todos nós já fomos uma célula. Essa célula, algumas delas começaram a virar neurônio, outras coração, fígado e assim por diante, até formar esses trilhões de células, né, que somos cada um de nós, com assim, centenas de tipos diferentes de células especializadas e organizados de uma maneira muito específica para a gente funcionar, né? Então, assim, acho que uma das perguntas mais fascinantes em biologia é como é que essa única célula consegue virar uma pessoa, né? Como é que cada uma das nossas células sabe o que fazer para a gente funcionar, né? E ela sabe porque ela seguiu uma receita, e as nossas células seguem essas receitas que estão dentro delas, que é o nosso DNA, é o nosso genoma, tá? Então, o nosso DNA, ele é uma grande receita que a natureza segue para a formação e para o funcionamento de um ser vivo, né? No caso, o DNA humano, o genoma humano, é essa receita para a gente funcionar. Então, quando a gente conhece, aí os genes, dentro dessa analogia, vão ser as instruções específicas dessas receitas, tá? Então, quanto mais a gente conhecer sobre o funcionamento do nosso DNA, de como é que essas receitas funcionam, quais são os genes que estão determinando ou influenciando cada uma das nossas características, a gente vai conhecer melhor a biologia humana e vai poder desenvolver uma medicina de muito maior precisão e eficácia. Então, a ideia toda do estudo do DNA humano é essa, a gente conhecer como é que a gente funciona nos menores detalhes e, com isso, poder influenciar de uma forma mais eficiente, mais precisa na nossa saúde. Bom, enfim, eu não sei, isso, se eu estiver fazendo respostas muito longas, você me fala. Não, mas, está enfim. ótimo. Aliás, a senhora já trouxe até algumas perguntas que eu ia fazer aqui, justamente esses detalhes, né, do que é o DNA, o que é o gene, o que é o genoma. Então, agora a gente já tem as informações para as pessoas entenderem o resto da nossa conversa, né? A senhora falou sobre... E aí, por que tem de diferente do brasileiro? Porque essas pesquisas estão sendo feitas no mundo todo, né? Sim. Porque outra coisa assim, muito interessante, então tudo bem, né? O DNA humano é a receita para fazer um ser humano. Mas cada um de nós é único, né? Quer dizer, o meu DNA não pode ser igual ao seu DNA, nem o DNA do vizinho, nem o DNA dos meus irmãos, porque nós somos diferentes uns dos outros, né? Então, o DNA de cada um de nós tem pequenas variações na sua sequência que são responsáveis pelas nossas características individuais. Da nossa aparência, que é a coisa mais óbvia, né? Mas também as nossas características de saúde. E algumas pessoas... Essas diferenças das características do DNA são elas que vão determinar, quer dizer, esse é um dos objetivos, inclusive, da pesquisa que a senhora comentou sobre a medicina de precisão, né?
Com Exato. essa pesquisa feita com o DNA brasileiro, o DNA das pessoas do Brasil, o que a gente traz, o que tem de novo no que diz respeito às questões da saúde, já que esse tipo de pesquisa já vem sendo feito em outros países, né? No caso da Inglaterra, um dos países pioneiros, e a medicina, de uma forma global, pensando, ela, por enquanto, estaria mais embasada em estudos de DNA que não consideram exatamente o nosso DNA. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essas diferenças e aí a importância dessa pesquisa para a nossa própria saúde, desenvolvimento da própria medicina, até dos medicamentos, né, que são utilizados no Brasil. Legal. Olha, então, essas pesquisas, então, que ficam estudando como é que essas pequenas diferenças que tem entre o DNA de cada um de nós impactam a nossa saúde, elas já vêm sendo realizadas há alguns anos, e principalmente em países da Europa e dos Estados Unidos, tá? E aí, isso está bem desenvolvido. E qual é a limitação desses estudos? Eles estão estudando o DNA de populações, basicamente de populações brancas, né? Que são essas populações europeias e dos Estados Unidos. A gente chama de populações de ancestralidade europeia. E populações de outras ancestralidades, africana, asiática, indígena, vão apresentar variações genéticas diferentes, né? Então, o que em 2017, por aí, a comunidade científica se deu conta que a gente só vai poder desenvolver essa medicina de precisão para pessoas brancas, se a gente só conhecer o DNA. Aí, nesse momento, a gente se deu conta da urgência do Brasil ter um projeto próprio de conhecimento do nosso DNA. Porque a nossa população, e a gente conhece isso dos livros de história, né, tem uma formação muito única. Nós éramos em torno de 5 milhões de indígenas que já habitavam, viviam aqui há milhares de anos, na época do descobrimento, e aí vieram os portugueses, trouxeram mais ou menos uns quase 4 milhões de europeus, e durante a escravidão foram trazidos para cá, forçados, escravizados, 6 milhões de africanos. E africanos de diferentes regiões do continente africano, né? Africanos que nem se encontram lá na África, foram trazidos para cá. E aí, essas populações, né, houve muito extermínio, principalmente dos povos indígenas, mas houve muita miscigenação. Então, o brasileiro atual, cada um de nós tem uma mistura de diferentes frações de DNA de origem europeia, africana e indígena. E essa mistura é única. E a gente precisa conhecer essas variações genéticas que existem na nossa população para a gente conseguir desenvolver essa medicina de precisão que seja precisa para a nossa população. Professora, dentro dessa pesquisa foram encontrados cerca de 8 a 9 milhões de novas variações genéticas. O que isso representa em termos de possibilidade de prevenção de doenças e também com essa questão da saúde, especialmente da saúde pública que a senhora está colocando? Isso é um dado positivo? Isso é um sinal de alerta? O que isso traz como dado para esses objetivos da pesquisa? Então, isso é um sinal de alerta do seguinte, quer dizer, a gente precisa estudar mais o nosso DNA. Mostrou, e olha, a gente só sequenciou 2.700 brasileiros, mas só nessa pequena amostra nós achamos quase 9 milhões de variações genéticas do DNA que ainda não tinham sido descritas em nenhum banco de dados, né? Isso é porque brasileiro é marciano? Não. É porque nós temos aí todo esse DNA de ancestralidades não europeias que não está sendo estudado aí no mundo. Então, por que eu digo que isso é um sinal de alerta? É um alerta para dizer, olha, tem coisas aqui, tem variações genéticas aqui na nossa população que não são comuns em outras. Então, se a gente não estudar,
né, a gente não vai conseguir desenvolver a medicina de precisão para a nossa população. Agora, qual é o impacto dessas variações genéticas na saúde do brasileiro? Isso a gente não sabe ainda, né? 2.700 genomas ou DNAs foi um número muito expressivo para a gente ter até um panorama da estrutura da formação da nossa população, mas para a gente entender o impacto que essas variações têm na nossa saúde, a gente precisa estudar um número muito maior de brasileiros, de DNAs de brasileiros, né? Então, isso é que o programa do Ministério da Saúde, o programa Genomas Brasil, está fazendo, né? O nosso projeto, que se chama DNA do Brasil, ele é parte do grande Programa Nacional de Saúde de Precisão, Programa Genomas Brasil, e que reúne outros subprojetos estudando o DNA de diferentes grupos de brasileiros, né? E aí o plano é você somar todos esses genomas que estão sendo estudados numa grande plataforma, chegar a 100 mil genomas, e a partir daí a gente começa a ter poder estatístico para entender qual é o impacto de cada uma dessas variações genéticas que a gente encontra aqui na saúde da nossa população. Professora, passando um pouco agora para a questão da nossa história biológica, a pesquisa também trouxe alguns dados bem interessantes sobre isso, e eu gostaria que a senhora falasse um pouco. A senhora comentou sobre DNAs de origem africana, de etnias que provavelmente lá no continente africano estavam separadas, que não se encontravam e que acabaram se misturando aqui no Brasil, né? Então, eu falei que provavelmente a população brasileira é a mais miscigenada do mundo. Eu queria que a senhora explicasse o porquê desse provavelmente e falasse um pouco sobre essas informações que trazem novidades sobre a nossa história do ponto de vista biológico e como é que isso tem se revelado no DNA, essa proporção de europeia, né, de origem europeia, indígena, africana. Conta pra gente essas novidades aí. Tá. Bom, por que eu falo que a gente, quer dizer, né, que é a mais miscigenada do mundo? O meu rigor científico não me permite dizer isso, porque eu não conheço a genética de todas as populações mundiais, né? Para poder dizer que a do Brasil é a mais miscigenada. O que eu sei é que a nossa é a maior população miscigenada do mundo, tá? E aí, o que a gente enxergou no nosso DNA? Primeiro, dessas 2.700 pessoas, se a gente somar tudo, a gente encontra 57, quase 60% de DNA de ancestralidade europeia, né? Em torno de 17% de DNA de ancestralidade indígena, um percentual menor, e o restante de ancestralidade, quase 30% de ancestralidade africana, né? Então, essa menor fração de ancestralidade indígena já é um reflexo de todo o extermínio que a gente sabe, pelos livros de história, que houve, né? A gente estima-se que até 90% das populações originais foram extintas. E a gente enxerga isso com essa menor fração de DNA indígena na nossa população. Por outro lado, o que eu acho muito lindo é que nesse DNA indígena que a gente encontra DNAs de povos indígenas que não existem mais, que foram extintos, mas eles seguem vivos, né, no DNA do brasileiro atual. Então, a gente tem essa herança aí desses povos. Depois, a gente também encontra misturas de DNAs africanos, de povos africanos, que não existem no continente africano, porque, como eu falei, né, são povos que foram sequestrados, escravizados de regiões muito distantes que não se encontram na África e foram trazidos para cá. Então, essa é uma outra consequência biológica da nossa história que a gente enxerga no DNA do brasileiro. Misturas de DNAs africanos que não existem lá na África. Professor, assim, fala. Então, bom, a senhora quer concluir?
E aí a gente tem uma outra coisa interessante que a gente vê, que é uma assimetria Esse de dado é interessante. herança, da ancestralidade da herança paterna, desculpa, Tudo bem, a vamos gente seguindo. vê da herança paterna versus a herança materna, né? Então, quando a gente olha para o cromossomo Y, quando a gente olha para o DNA da mitocôndria, que é um DNA que a gente só recebe da mãe, tá? Desculpa, gente, não consegui. A gente olha para o DNA da mitocôndria, que é um DNA que a gente só recebe da mãe. Esse DNA, ele 70% dele é de ancestralidade indígena e africana, tá? E 30% de ancestralidade europeia, da herança materna. Quando a gente vai olhar agora para o cromossomo Y, que é um DNA que a gente só recebe do pai, né? Só tem herança paterna, a gente vê que 75% é de ancestralidade europeia. Então, a gente vê que tem uma assimetria, né, entre essas duas ancestralidades materna e paterna, dessa herança materna e paterna. Quer dizer, o que a nossa biologia, o nosso DNA está mostrando? Que houve muito mais cruzamentos entre homens europeus com mulheres africanas e indígenas do que essas mulheres com os seus semelhantes, né? Então, isso o DNA nos mostra. E aí, a questão enfim, por que houve essa assimetria? E a gente sabe pelos livros de história que isso, né, foi uma consequência de um povo dominador sobre esses povos dominados. Então, É eu acho interessante muito isso. impactante a gente ver. Essas histórias a gente conhece dos livros de história, E o né? Mas a interessante gente enxergar a consequência disso no isso. nosso DNA, eu acho muito impactante. É interessante justamente isso. Como é que, no caso, um estudo biológico, um estudo científico que trata de genomas, de DNA, que para muitas pessoas ainda é um tema um pouco mais distante, eles acabam revelando traços da nossa história e corroborando, né, eventos históricos que fizeram parte da formação do povo brasileiro. Agora, misturando um pouco mais uma outra área também do conhecimento humano, fazendo a pesquisa tendo acesso aos dados dessa pesquisa, inclusive esses dados reveladores sobre a nossa história biológica, eu me lembrei de uma parte do livro do sociólogo e ex-senador Darcy Ribeiro, em que o povo brasileiro, em que ele faz todo um estudo sociológico da formação do nosso povo, e ele traz uma informação que é bem interessante, né? Ele sugere como meio que quase como uma profecia sociológica, uma previsão sociológica, de que em algum momento o povo brasileiro formaria uma raça marrom. A senhora acredita que, no decorrer do tempo, do ponto de vista biológico, essa previsão do Darcy Ribeiro possa se concretizar de alguma forma? Olha, eu acho que de alguma maneira ela vem acontecendo, né? Eu acho que a nossa características dos europeus que vieram para cá e tal, a gente teve muito mais miscigenação, por exemplo, entre povos africanos e europeus no Brasil, do que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, até os anos 60 ou 70, você tinha leis de segregação brutais, enquanto que aqui no Brasil não, a gente não teve isso. Então, eu acho que, assim, no limite, nós vamos ficar muito mais homogêneos do que a gente. Mas isso, enfim, demora bastante tempo. Agora, falando um pouco sobre esse processo de identificação do DNA, como é que é feito hoje? Quanto tempo leva, né, para se estudar, para se mapear todo o DNA de um indivíduo e qual é a perspectiva, né? A senhora falou em 3.000, uma primeira amostra. Qual é a meta, né? Qual o número de indivíduos que o projeto pretende examinar e mapear geneticamente?
Olha, vocês terem uma ideia do avanço da tecnologia, o primeiro genoma humano, o primeiro projeto genoma humano para sequenciar um genoma, demorou 15 anos para ser completado e custou 3 bilhões de dólares. Isso foi de 85 até o ano 2000. Agora, por 200 dólares, você sequencia um genoma humano em 24 horas. Quer dizer, o avanço tecnológico foi gigante e por isso que a gente hoje tem essa possibilidade de sequenciar o genoma de centenas de milhares de pessoas. E isso é fundamental para a gente ter, de novo, poder estatístico para entender como essas pequenas variações do DNA de cada um de nós impactam na nossa saúde. Então, o projeto DNA do Brasil, a gente já vai terminar, daqui a um mês, a gente já vai ter um total de 11 mil genomas sequenciados. E que aí a gente vai, de novo, fazer... Aí, assim, a história do sequenciamento em si, você põe, manda o DNA numa máquina e ele transforma aquilo em dados. E são dados gigantes. E aí vem a parte interessante, que é o nosso pessoal de bioinformática, analisar e tirar conhecimentos desses dados. Então, a gente está terminando os últimos para completar 11 mil, e aí vamos repetir todas essas análises de novo com uma amostra agora bem maior. O programa Genomas Brasil, que é esse grande guarda-chuva aí do Ministério da Saúde, ele tem um projeto que se chama Genomas Raros, que está sequenciando genomas de pessoas com doenças raras, querendo ver se isso pode virar um diagnóstico no SUS. Você tem um outro programa olhando pessoas com doenças cardiovasculares, né? Tem um outro programa chamado Genomas SUS, que está sequenciando genomas de grupos de brasileiros com diferentes tipos de doenças. Mas o objetivo do programa Genomas Brasil é chegar a 100 mil genomas brasileiros sequenciados. Isso vai, então, dar um poder estatístico para a gente começar a desenvolver uma medicina de precisão para ajudar o SUS, né? Porque essa medicina de precisão, além de melhorar o manejo da saúde individual e populacional, ela tem gastos em saúde, porque você pode atuar muito mais na prevenção de doenças do que no tratamento, e a prevenção é sempre mais... E existe um horizonte de tempo para se chegar a esse número de 100 mil pessoas? Eu imagino que é algo em torno de nos próximos 3, 4 anos. Bom, professora, eu falei no começo do programa que ciência e genética são assuntos de cidadania. E do ponto de vista da professora, o que é cidadania? Bom, a cidadania é a gente entender os nossos direitos, mas também os nossos deveres, né? E como indivíduo de uma sociedade, a gente pensar no coletivo, não pensar só na nossa coisa individual. E eu acho que a gente conseguir explicar para as pessoas, eu acho que do meu ponto de vista aqui do que eu trabalho, da ciência, eu acho que a educação e a informação é uma forma, é uma maneira de você incluir a população em debates que são fundamentais para a nossa sociedade, né? A gente quer usar a célula-tronco, a gente vai aceitar sequenciar o DNA das pessoas e disponibilizar essas informações, como é que a gente inclui e torna o brasileiro mais cidadão dentro dessa área de ciência, explicando, habilitando as pessoas a poder opinar de uma maneira informada sobre esse assunto. Só para concluir, a senhora falou sobre essa questão do acesso aos dados. Esses dados que foram mapeados, que fazem parte da pesquisa, eles serão de acesso público? Eles vão ser de acesso público, mas é um acesso público controlado, né? O pesquisador que quiser ter acesso a esses dados,
ele tem que ter uma justificativa, ele tem que ter um projeto aprovado por um comitê de ética em pesquisa, e esses dados são completamente anonimizados. Então, você não consegue saber de quem é aquela amostra, de quem é aquela sequência do DNA. Então, isso permite que a ciência avance e, ao mesmo tempo, você preserva, né, a privacidade das pessoas, dos voluntários que doam suas amostras para pesquisa. Bom, professora Lígia da Veiga Pereira, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação em nosso programa. Obrigado e parabéns por essa iniciativa da Universidade de São Paulo. Esperamos que o projeto ganhe mais e mais força e que chegue logo aos 100 mil genomas brasileiros pesquisados. Olha, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. E é um orgulho esse programa Pós-Brasil. Isso tem que ser um programa de Estado. Né? Isso é uma coisa que tem que durar muito tempo, não pode ficar mudando com o governo, porque isso vai ter um impacto tremendo na saúde do brasileiro. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.